Livro de Neemias, capítulo de número 4 e versículo de número 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Muito bem. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus? Levante as mãos e diga glória a Deus. Aqui no livro de Neemias, no capítulo de número 4, a palavra de Deus nos fala sobre a afronta dos inimigos de um homem chamado Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi um homem copeiro do rei. Ele foi um copeiro do rei, aonde Deus levantou Neemias para edificar os muros da cidade de Jerusalém. A Bíblia fala que Neemias recebe uma notícia que a cidade dos seus pais foi saqueada, queimada a fogo e derribada. A Bíblia diz que Neemias se indignou muito, se entristeceu, e ele ficou abatido porque quando ele comparecia na presença do seu rei, como copeiro, ele sempre estava alegre, ele sempre estava sorrindo, ele sempre estava assim, mostrando um otimismo para o rei. E de repente Neemias se entristeceu, de repente Neemias começa a se abater, a se entristecer, a se angustiar, e o rei percebe a angústia de Neemias, e o rei percebe a tristeza de Neemias, e a Bíblia diz que o rei olha para Neemias e diz: meu copeiro, por acaso estás abatido? Por acaso estás aflito? Peça-me o que quiseres e eu te farei. O rei, ele não faria isso para qualquer pessoa. Um rei, ele simplesmente não daria uma palavra como essa para qualquer um. Mas ele se agradou de Neemias. Ele se agradou de Neemias porque Neemias era um copeiro fiel. Era um homem que servia o rei, que levava o vinho ao rei, e ele era fiel. E o rei viu uma diferença na vida de Neemias porque ele estava angustiado. Ele estava abatido, semblante abatido. E de repente Neemias diz assim: ó meu rei, como eu não poderia me entristecer, me angustiar, se a cidade onde os meus pais estão sepultados foram invadidas pelo inimigo, foram queimadas a fogo e foram derrubadas. E eu gostaria de pedir ao rei para que eu vá e edifique os muros da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que o rei lhe perguntou: mas quanto tempo vai durar essa edificação? E Neemias falou ao rei, e o rei disse: então tá bom, então vá a Jerusalém. E além de o rei liberar Neemias para edificar as muralhas de
relato do livro de Neemias, a Bíblia diz que ele estava feliz, ele estava contente, estava edificando os muros, e de repente, 2 homens, um chamado Tobias e o outro chamado Sambalate. Sambalate, ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se dignou muito e escarneceu dos judeus. É aqui que eu quero que você compreenda a revelação dessa mensagem, desta palavra. Eu creio, eu acredito, que cada um de vocês estão aqui porque vocês creem que o Deus que está neste lugar, porque você crê que o Deus que é pregado aqui, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele pode fazer alguma coisa por você. Ele pode fazer alguma coisa pela tua causa. Ele pode fazer alguma coisa pela tua família, pelo teu casamento, pelo teu convívio familiar, pela tua vida financeira. E automaticamente, quando nós dependemos alguma coisa de Deus e buscamos alguma coisa, é porque nós queremos edificar. Edificar significa levantar o que está caído. E acredito eu que você está aqui porque você quer buscar uma edificação de Deus para alguma área da sua vida. Então, você veio no lugar certo. Só que nós temos que ser cientes e saber de uma coisa: que quando nós tomamos uma decisão, seja qual for a sua decisão, se for para edificar alguma coisa que está caído, se for para edificar alguma coisa que está derrubado, o inimigo não irá aceitar essa tua decisão. O inimigo não vai querer aceitar essa tua posição automaticamente. Ele vai se revoltar contra você. Ele vai se levantar contra você. Ele vai se irar contra você. E vai se escarnecer de você. Primeiro, por causa da tua atitude. Segundo, por causa da tua fé. E terceiro, por causa do seu Deus. Quando Neemias toma uma decisão, primeiro, de restaurar os muros de Jerusalém, foi o primeiro passo que Neemias deu: se levantar e tomar uma decisão, e tomar uma posição. Ou seja, ó rei, como eu poderei aceitar, sabendo que a cidade onde os meus pais estão ali sepultados, estão derrubados? Ou seja, ele era um homem que, quando ele soube que a cidade estava queimada, os muros estavam derrubados, ele se revoltou e ele disse: não, eu não posso aceitar os inimigos de Jerusalém, os inimigos do povo judeu, os inimigos do povo de Deus rirem da nossa cara. Enquanto eles estão rindo, a cidade está derrubada, o muro está derrubado. Ó rei, eu estou disposto a me levantar, eu estou disposto a lutar, estou disposto a edificar aquela cidade, seja como for, da maneira que tiver que ser. Eu estou disposto a edificar aquele lugar. Eu acredito que quando uma pessoa, ela dentro da sua casa, ela se depara com uma queda, por exemplo, no seu casamento,